Capítulo 6, Uranografia Geral. 6.11 Os desertos do espaço. 45. Inimaginável deserto sem limites se estende para lá da aglomeração de estrelas de que vimos de tratar, e a envolve. As solidões sucedem solidões, e incomensuráveis planícies de vácuo se distendem pela amplidão afora. Os amontoados de matéria cósmica se encontram isolados no espaço como ilhas flutuantes de enormíssimo arquipélago. Então ele coloca que existe um deserto. Então esse fluido cósmico universal, essa matéria primitiva, se estende por todo o universo. E lá, em uma espécie de vácuo, vou colocar espécie porque o fluido não é tão... Então, uma espécie de vácuo. Nessas planícies siderais incontáveis, verdadeiros desertos, mas a matéria cósmica está lá, flutuante, como um enormíssimo arquipélago. Se quisermos, de alguma forma, apreciar a distância enorme que separa o aglomerado de estrelas de que fazemos parte dos outros aglomerados mais próximos, precisamos saber que essas ilhas estelares se encontram disseminadas e raras no vastíssimo oceano dos céus, e que a extensão que as separa umas das outras é incomparavelmente maior do que as que se lhes medem as respectivas dimensões. Aí, até então, eu entendo que só víamos, pelos aparelhos que tínhamos, a Via Láctea. As outras galáxias nem tão bem eram perceptíveis na época que foi escrito esse livro. Vamos ver aqui no decorrer daquilo que ele vai dizer, tá certo? Então, vamos começar a observar que existe entre uma galáxia e outra uma distância muito maior do que as dimensões das galáxias. Vamos dizer que a Via Láctea de um lado ao outro tenha 1000 unidades astronômicas. Um exemplo didático. Então, entre uma galáxia e outra, vamos dizer que tenha 10.000 unidades astronômicas. Só para efeito didático, para a gente saber que existe um vasto espaço entre as galáxias. Ora, a nebulosa estelar mede, como já vimos, em números redondos, 1000 vezes a distância das estrelas mais próximas, tomadas por unidade essa distância, isto é, alguns 100.000 trilhões de léguas. A distância que existe entre elas, sendo muito mais vasta, não poderia ser expressa por números acessíveis à compreensão do nosso espírito. Então, por mais que a gente queira colocar um número, não vai ser muito fácil da gente acessar no nosso raciocínio, no nosso pensamento, essas distâncias incomensuráveis. São muitas e muitas. Ele fala ali léguas, né? Mas a gente hoje fala quilômetros, então milhões e milhões de quilômetros. Só a imaginação, em suas concepções mais altas, é capaz de transpor tão prodigiosa imensidade. Essas solidões mudas e baldas de toda a aparência de vida e de encarar, de certa maneira, a ideia dessas infinidade relativa. Então nós temos que ter uma imaginação bem prodigiosa, bem abstrata, para nós podermos imaginar toda essa distância e aquele espaço que, apesar de ser um deserto de fluido cósmico, ele está cheio de vida, cheio de matéria cósmica, pronta a formar uma nebulosa. Deus cria sempre. Cada légua corresponde a 6 quilômetros, sendo assim, em números atuais teríamos 600.000 trilhões de quilômetros. Só que a medida de léguas hoje que a gente vê pelo Google é 4,828 quilômetros. Então tem essa diferença ali de quase 2 quilômetros. Bom, não vai fazer muita diferença diante das unidades astronômicas. Provavelmente esses 6 quilômetros eram em épocas recuadas e atualmente foi estipulado esses 4 quilômetros para servir de uma légua. Praticamente 4,5 km. 46. Todavia, o deserto celeste que envolve o nosso universo sideral e que parece estender-se como os afastados confins do nosso mundo astral, é abrangido
pela visão e o poder infinito do Altíssimo, que além desses céus, dos nossos céus, desenvolveu a trama da sua criação ilimitada. Então Deus criou não só a Via Láctea, mas várias outras galáxias, cada uma com as suas particularidades, cada uma com as suas peculiaridades. E aqui a gente vai ver no decorrer desse estudo que muitas fotos que eles tiram de galáxias, que eles falam assim, mas o que é isso? Provavelmente, eu sou leigo em astronomia, provavelmente seja uma nebulosa fazendo o processo de criação da vida. Provavelmente. Seria interessante que se os astrônomos lessem essa Gênese. Até eu tenho um colega que é astrônomo, eu vou perguntar se ele já leu, lógico que ele já leu, que ele lê tudo do Galileu Galilei e do Camille Flammarion. Tudo. Todos os livros do Camille Flammarion ele já leu. Pois certamente já leu essa daqui. Aí eu vou conversar com ele sobre isso, que deve ser muito interessante. E até mesmo propor fazer uma live com ele falando sobre a Gênese, da visão dele como astrônomo e dessas visões assim. Mas é muito interessante, porque... Não vamos adiantar, né? Vamos continuar nossa caminhada. 47. Além de tão vastas solidões, com efeito, rebrilham mundos em sua magnificência tanto quanto nas regiões acessíveis a investigações humanas. Para lá, desses desertos vagam no éter límpido esplêndidos oásis, que sem cessar renovam as cenas admiráveis da existência e da vida. Portanto, além daquilo que viam até aquele momento, aquilo que a gente vê também hoje, para lá desse espaço, desse, entre aspas, deserto cósmico, tem outros oásis, galáxias antiquíssimas, assim como a formação de novas galáxias. As chamadas nebulosas, que são verdadeiros berçários de estrelas, planetas, satélites, cometas, meteoros, etc. Eles vão ser formados, como vimos antes, a partir de fragmentos dessa grande nebulosa. Sucedendo-se lá os agregados longínquos de substâncias cósmicas, que o profundo olhar do telescópio percebe através das regiões transparentes do céu, é a que dais o nome de nebulosas irresolúveis, as quais vos parecem ligeiras nuvens de poeira branca, perdidas num ponto desconhecido do espaço etéreo. Então, naquela época, os telescópios já viam alguma coisa que eles chamavam de nebulosas irresolúveis, porque apenas viam uma penumbra, uma massa ali meio estranha naquelas regiões dos céus infinitos. Lá se revelam e desdobram novos mundos, cujas condições variadas e diversas das que são peculiares ao nosso globo, lhes dão uma vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem os vossos estudos comprovar. É lá que, em toda sua plenitude, resplandece o poder criador. Então, ao longo do tempo, as distâncias incomensuráveis também têm aquelas nebulosas em formação criando mundos. Então, naquelas poeiras cósmicas que muitas das vezes nós vemos, existe galáxias como a nossa, já feita, já montada com uma infinidade de vidas, porque do ponto de vista cósmico, as estrelas e os planetas têm vida, além deles suportarem outras vidas sobre eles. Vamos caminhando. Há aquele que vem das regiões que o vosso sistema ocupa, outras leis se deparam em ação e suas forças regem as manifestações da vida. E os novos caminhos que se nos apresentam em tão singulares regiões abrem-nos surpreendentes perspectivas. Aí, quem consegue olhar além da Via Láctea, e mesmo na Via Láctea já vai ter coisas muito fantásticas, muito diferentes. Aí, para além da Via Láctea, tem mais informações, tem mais condições, tem mais outras possibilidades que até então desconhecemos. E que nos deslumbra os caminhos da imaginação. Tem um 48zinho ali. Nota de Allan Kardec.
Dá-se, em astronomia, o nome de nebulosa irresolúveis àquelas em que ainda se não puderam distinguir as estrelas que as compõem. Foram, a princípio, consideradas acervos de matéria cósmica em vias de condensação para formar mundos. E o que está certo. Houve, porém, geralmente se entende que essa aparência é devida ao afastamento e que, com instrumentos bastante poderosos, todas seriam resolúveis. Resolúveis porque já consegue ter a resolução suficiente para distinguir as estrelas que lá existem. Portanto, Kardec previu, pela intuição, que nós teríamos um dia equipamentos capazes de vermos essas outras galáxias. E existe. Já temos fotos. Uma comparação familiar pode dar ideia, embora muito imperfeita, das nebulosas resolúveis. São os grupos de centelhas projetadas pelas bombas de fogos de artifício no momento de explodirem. Cada uma dessas centelhas figurará uma estrela e o conjunto delas a nebulosa, ou grupo de estrelas reunidas num ponto do espaço e submetidas a uma lei comum de atração e de movimento. Ele coloca como fogos de artifício porque quando conseguimos alcançar com os equipamentos que temos, dá-se a impressão de você olhar para o céu naquele momento que tem aquele fogo de artifício, ou seja, pequenas estrelinhas que a gente vai ver. Vistas de certa distância, mal se distingue estas centelhas, tendo o grupo por elas formado a aparência de uma nuvenzinha de fumaça. Não seria exata essa comparação se tratasse de massa de matéria cósmica condensada. Então, se fosse uma matéria bruta condensada, não viríamos todas aquelas nuvenzinhas de estrelas, aquela poeirinha como pó de ouro brilhando diante das luzes. A nossa Via Láctea é uma dessas nebulosas. Conta perto de 30 milhões de estrelas, hoje são muito mais, ou sóis, que ocupam nada menos que algumas centenas de trilhões de léguas de extensão, e, entretanto, não é a maior. Tem outras muito maiores do que a Via Láctea. É importante entender isso, e inclusive mais velhas. Suponhamos apenas uma medida de 20 planetas habitados circulando em torno de cada Sol. Teremos aí 600 milhões de mundos só para nosso grupo. Isso é uma suposição de 20 planetas habitados. Hoje, em torno do Sol, nós temos 7 planetas. Se a gente pegar essa média para 7, mais aqueles 30 milhões de estrelas que ele cita ali, a ciência hoje já estipula 200 bilhões. Então já vai aumentando os números. Kardec não estava errado. Ele deu dados da ciência daquela época. E mesmo assim, ele avançou muito em ideias muito bem concebidas, muito bem estruturadas, que servirão de base para quem quiser estudar. Vai ampliar a possibilidade de entender as dimensões cósmicas. Claro. Se nós pudéssemos transportar da nossa nebulosa para outra, aí estaríamos como em meio à nossa Via Láctea, porém, com um véu estrelado de aspecto inteiramente diverso, e este, malgrado as suas dimensões colossais, nos pareceria, de longe, um pequenino floco lenticular perdido no infinito. Mas antes de atingirmos a nova nebulosa, seríamos qual viajante que deixa uma cidade e percorre vasto país inabitados antes de que chegue a outra cidade. Para sair de um aglomerado de estrelas, de uma galáxia, que ali chama de nebulosa, para irmos para outra, nós temos que atravessar esse deserto inerte, entre aspas, né? Longa distâncias astronômicas entre uma e outra, porque entre uma galáxia e outra tem distâncias de no mínimo 10 vezes o tamanho de cada galáxia. O 10 é só para ter uma dimensão de que são muito distantes, é um número didático. Teríamos transpostos incomensuráveis espaços desprovidos de estrelas e de mundo. O que Galileu denominou de deserto do espaço. À medida que avançássemos, viríamos a nossa nebulosa afastar-se atrás de nós, diminuindo de extensão as nossas vistas, ao mesmo tempo que, adiante de nós, se apresentaria aquela para a qual nos dirigiríamos, cada vez mais distinta, semelhante à massa de centelha de bomba de um fogo de artifício. A bomba de fogo de artifício que ele fala ali, porque para a gente ter uma ideia, ele tinha que botar uma ideia para nós. Conforme a gente vai se aproximando
É como se a gente visse aquela bola de fogo de artifício, cheio de estrelinhas brilhando. Só que elas não vão se apagar. Elas vão ficar cada vez mais nítidas, cada vez maiores, até que a gente encontra lá sóis, planetas, dentro das possibilidades de uma viagem intergaláctica. Será que um dia alcançaremos? Daqui a quantos mil anos? Transportando-nos pelo pensamento às regiões do espaço além do arquipélago da nossa nebulosa, veremos em torno de nós milhões de arquipélagos semelhantes e de formas diversas, contendo cada um milhões de sóis e centenas de milhões de mundos habitados. Olha que interessante. Se você sai da Via Láctea e atinge um ponto, vamos dizer, intermédio entre uma galáxia e outra, e você olhar em torno de si com um olhar bem potente, bem capaz de enxergar uma dimensão muito maior, você vai ver centenas de galáxias. E cada uma delas contendo centenas de milhões de mundos habitados. Vamos continuar. Tudo o que nos possa identificar com a imensidade da extensão e com a estrutura do universo é de utilidade para a ampliação das ideias, tão restringidas pelas crenças vulgares. Deus avulta aos nossos olhos à medida que melhor compreendemos a grandeza da sua obra e a nossa infimidade. Ínfimos, nós somos ínfimos diante da grandeza da obra de Deus. Certo? Infinidades das obras divinas com a nossa infimidade. Parece que é um trocadilho, né? Porque nós somos pequenininhos diante da grandeza desse ser maravilhoso e de uma extensão vasta desse ser também maravilhoso. Estamos longe, como se vê, da crença que a Gênese mosaica implantou e que fez da nossa pequenina e imperceptível terra a criação principal de Deus e dos seus habitantes os únicos objetos da sua solicitude. Compreendemos a vaidade dos homens que creem que tudo no universo foi feito para ele e dos que ousam discutir a existência do ente supremo. Aí Kardec já mostra que ele tem um grande conhecimento da alma humana, que ele compreende que muitos homens se apegaram àquela Gênese mosaica que Deus criou a terra e o resto para nós nos contemplarmos, embora, como foi visto lá no início, Moisés colocou muitas verdades dentro das possibilidades daquela época, tá? Não vamos desmerecer Moisés. Ele fez um trabalho gigantesco preparando a nossa mente, só que nós ficamos parados, gostosamente acreditando que nós somos o centro do universo, sendo que nós somos uma periferia do universo e uma favela muito grande, principalmente no aspecto moral. Dentro de alguns séculos, causará espanto que uma religião feita para glorificar a Deus o tenha rebaixado a tão mesquinhas proporções e que haja repelido como concepção do espírito do mal as descobertas que somente vieram aumentar a nossa admiração pela sua onipotência, iniciando-nos nos grandiosos mistérios da criação. Portanto, temos que entender que Deus não vai ser aquele ser mesquinho que fica tomando conta da vida dos outros, fazendo fofoca da vida alheia, punindo um e outro. Ele colocou leis. E as leis dele são tão perfeitas que vai pegar o calceta em qualquer situação que ele oferecer a oportunidade mais adequada. Então, ao olharmos para as dimensões cósmicas, nós temos que ver que todos nós estamos vivenciando e passando por situações de aprendizado, de aprimoramento, para que podermos crescer, para podermos absorver esses ensinamentos, essas ideias e nos tornarmos pessoas melhores. Nos tornarmos seres que pensam na nossa infinitude para a grande infinidade dos poderes divinos. Somos um grãozinho de areia diante de um vasto deserto. Ainda precisamos aprender a criar oásis de amor para conseguirmos vencer a dor e compreender a grandeza do Senhor. Ainda maior será o espanto quando souberem que essas descobertas foram repelidas porque emancipariam o espírito dos homens e tirariam a preponderância dos que se dizem representantes de Deus na Terra. É preciso libertar o espírito humano das amarras das concepções materialistas,
O homem precisa olhar para o universo e ver que Deus é um ser soberanamente bom e justo, inteligentíssimo. Todos os seus atributos de qualidade são infinitos, toda a sua perfeição. E tudo que ele cria tem a capacidade de ser algo que sempre se aprimora, que sempre cresce, que sempre se ilumina. Porque Deus é a suprema inteligência, a suprema potência que tudo cria, que tudo ilumina, que tudo resplandece ao longo da nossa existência.